bola fechada, cabeçada! Gol rubro-negro! No cantinho, balança a rede, João Vitor. Quando se fala em transmissão de futebol em Pernambuco, é impossível não lembrar do Screte de Ouro. A equipe esportiva da Rádio Jornal carrega em sua bagagem 50 anos de história e sucesso, embalados pelas marcantes vozes de seus comunicadores, dentre eles o André Luiz Cabral, na qual tive o prazer de fazer essa entrevista e onde conversamos um pouco sobre o futuro do jornalismo e, claro, muito futebol. Sim, é inquestionável, né, a gente negar o fato que a gente está vivendo hoje numa era de informação digital. Toda essa revolução, né, resulta, em grande parte, da população ter acesso à internet, não é isso? Com acesso a blogs, né, para se informar, e principalmente redes sociais, né? Hoje em dia não é mais preciso ser um jornalista para noticiar coisas, né? Hoje todo mundo é analista político, todo mundo é chefe de cozinha, crítico gastronômico, não é isso? Não é preciso mais ser modelo, né, para fazer poses, né, na fotos. Enfim, com toda essa revolução acontecendo hoje, você prevê alguma ameaça à profissão do jornalista futuramente? Olha, a primeira preocupação é que hoje, e os jornalistas do futuro, eles vão terminar pagando por um erro do passado. Esse é um aspecto fundamental. Quando eles não regulamentaram a profissão de jornalista. Hoje, tecnicamente, a profissão de jornalista não existe, porque ela é fundamentada na Lei 792, de um decreto-lei da ditadura militar de 1967. Então, com a Constituição de 88, todo decreto-lei ele caiu. Toda a vigência do decreto-lei caiu em virtude da Constituição de 88. E aí não houve a habilidade de alguém, e aí não adianta caçar bruxa nesse momento, de correr atrás desse aspecto. Agora, as empresas sérias, as empresas que têm responsabilidade com a informação, que têm responsabilidade com a notícia, essas vão continuar exigindo o diploma para o exercício da profissão. Você vai para os grandes jornais do país, ninguém sem diploma trabalha lá. Você vai para a Rede Globo, ninguém sem diploma trabalha lá. Até onde eu saiba, na Rede Bandeirantes, no SBT, o critério é o mesmo. Então essa ameaça é um tanto quanto atenuada, né? E a maior ameaça que eu vejo é na formação desse garoto, desse jovem, dessa jovem que vem aí, porque há uma lei de menor esforço. É inerente ao ser humano ter um pouco mais de acomodação quando você tem um pouco mais de facilidades. Só que tem um ditado popular que é espetacular, diz que toda esmola grande o cego desconfia. Então, na facilidade, você tem que desconfiar de alguma coisa e quem tem que trabalhar mais, porque como todo mundo tem o mesmo acesso que nós hoje temos, antigamente o acesso era por agência noticiosa, então só tinham acesso às agências quem pagava a assinatura dessas agências. Nas emissoras de rádio, por exemplo, quando eu comecei, há quase 25 anos, era o chamado Gillette Press. Você cortava a notícia do caderno de esportes do jornal para ler. Hoje você lê no seu celular, não é? Então há uma diferença, o meio de informação não era o mesmo, hoje é igual para todo mundo. Então vai se exigir ainda mais do profissional da comunicação. Legal. E, assim, pegando essa deixa, né, do direito de opinar, né?
está diretamente ligada à liberdade de expressão, né? Assim, eu fico, até eu como ouvinte, né? Eu fico me questionando. Com toda essa informação surgindo para vocês o tempo todo, né? Como é que vocês garimpam elas, né? Para realmente saber se é verdade, se é mentira, para depois noticiá-la. Já É, todo mundo tem acesso. você tem que checar. Você pode errar com um grande veículo. Por exemplo, vou citar o exemplo de antes do Grêmio contratar Roger Carvalho, que é o seu técnico hoje. Falou-se no nome de Eduardo Batista, o técnico do esporte. E a informação chegou em duas fontes. Chegou primeiro pela Rádio Gaúcha, que merece toda a credibilidade, pelo grande elenco de profissionais que eles têm lá, e chegou na Zero Hora, que é do mesmo grupo, RBS, que é afiliada à Rede Globo lá no Sul. Aí eu acredito na notícia. Tem alguns sites que, por uma questão ética, eu não vou citar, eu até posso passar por ele, mas a notícia eu não vou confiar. Eu vou checar em outros meios, eu vou checar em outros veículos, em outros sites, né? Por exemplo, a Rádio Itatiaia cravou no final da manhã que Mano Menezes é o técnico do Cruzeiro. Se fosse uma notícia de suma importância para Pernambuco, você não duvide que eu entraria no ar para dizer. Olha, está cravado e contaria a fonte. Porque a Rádio Itatiaia tem uma credibilidade indiscutível. Não só em Minas Gerais, não. Em tudo que eles fazem lá, eles têm um padrão de qualidade muito grande. Então, dá um pouco mais de trabalho. Você tem que ter cuidado para não dar a velha barrigada, né? Isso aí. E aí, já que o assunto é futebol, né, não dá para fugir disso. O futebol hoje ele é um ambiente milionário, isso já faz algum tempo, né? E assim, num país de muitas desigualdades sociais como é o nosso, qual é a sua opinião em relação aos salários pagos atualmente nos grandes clubes? Olha, que tem uma distorção que beira o absurdo, isso não dá nem para discutir. Agora, por outro lado, é arte. E arte não tem preço. Você pagaria muito caro para assistir um show de Frank Sinatra, que lotou o Maracanã, e segundo o próprio Barbosa, só 3 pessoas calaram o Maracanã, né? E entre uma delas foi Frank Sinatra. Então, Sinatra calou o Maracanã. E você poderia ir a um show de Valdir Soriano, que é um outro público, mas que também com certeza lotaria o Maracanã, mas o preço seria outro, pelo público. Né? A classe C, D, E iria em maior número ao show de Valdir. Claro que o AB também iria, mas seria uma cota menor. O CDE talvez não tivesse nem a condição de ir a Sinatra, mesmo gostando dele. Então, é muito relativo. Que é muito dinheiro, que é preciso repensar em algum momento nisso, sim. Agora, por outro lado, é arte. A arte não tem preço. Verdade. Vivemos recentemente, né, uma Copa do Mundo aqui no nosso país, né? Na tua opinião, falou tanto assim em legado, né? Qual foi o legado da Copa que temos, né, que recebemos, né? Em termos técnicos do futebol e em termos políticos também para o nosso país. Olha, o legado da Copa foi Marinho está preso há 3 meses, Marco Polo Del Nero, embora o nome não viaja para lugar nenhum, Marco Polo foi um dos grandes navegadores da história, não é? O legado é um futebol à beira da falência, porque você ou depende, ou tem a verba da televisão, ou não tem campeonato, o que beira o absurdo, né? A TV é para ser um parceiro, não a detentora. Não tenho nada contra a televisão fazer futebol, muito pelo contrário. O rádio também é ajudado muito com isso. Mas, sem dúvida, o legado é o menor possível. E recentemente eu tive no congresso da Abrace, a Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, que foi em Alagoas, e a palestra de abertura foi com Juca Kfouri. E ele colocou um aspecto fundamental e importante. A Copa do Mundo para o estrangeiro foi a melhor de todos os tempos. A Copa do Mundo para o Brasil foi a pior de todos os tempos. Então, olhando entre muros, o legado é o pior possível. O 7-1 é só a ponta do iceberg, não é isso? O 7-1 é a parte que menos importa. Na verdade, já diria o outro que, dentre as coisas menos importantes do mundo, a menos importante ainda é o futebol. Verdade.
Já que a gente falou, né, da TV, a minha dúvida é o seguinte, né? A tua opinião sobre toda essa discussão sobre essas cotas da TV para os clubes? Uns ganham mais, outros menos. Que tem que haver a diferença, também eu não discuto. Foi outro tema também muito falado no Congresso, o vice-presidente do esporte esteve lá, o doutor Arnaldo Barros, é, porque se a gente também ficar se atendo à diferença, daqui a pouco vai ser mais difícil administrar um posto de gasolina do que a Petrobras. Né? Não é assim. Quem tem muito dinheiro também tem muito problema. Quem tem pouco dinheiro tem problema. O pouco dinheiro já é o primeiro problema. Agora, a diferença, ela é abissal, ela é muito grande. Você poderia aproximar um pouco mais, dividir de uma forma justa. O que se pede não é que se iguale a Flamengo e Corinthians, que isso seria uma insanidade. Até porque quando chega no campeonato estadual, o Central, o Salgueiro, o Porto, eles não têm a mesma cota de Sport e Náutico que Santa Cruz. Quando se chega na Copa Nordeste, o Cururipe, o River do Piauí, o Motoclube do Maranhão não tem a mesma cota de Sport, de Bahia, de Santa Cruz, de Náutico, de Vitória, de Ceará, de Fortaleza. Então, é preciso reaproximar. Agora, em todos os ciclos. Não adianta você só pensar na primeira divisão e na Série B do futebol brasileiro. Você tem que aproximar lá no Campeonato do Acre, que está bem longe da gente, mas também tem diferença. Eu tava olhando aqui essa pergunta, tava me lembrando do saudoso Mané Queiroz, né? Que a pergunta é mais ou menos assim. Você acha que o jornalista esportivo ele deve assumir um time do coração? Eu sei que ele era central, né? Torcedor fanático do Central. E aí, André, deve assumir essa responsabilidade? Dependendo da região que ele trabalhe, ele não vai ter muito problema. Em São Paulo, todo mundo sabe que Juca Kfouri é corintiano. No Rio de Janeiro, todos sabem que Gerson é torcedor do Fluminense, Heraldo Leite é torcedor do Botafogo. Né? Todos sabem que Washington Rodrigues, um dos grandes cronistas do Brasil, é torcedor do Flamengo, até técnico do Flamengo ele foi. Não é? O Nelson Rodrigues, pernambucano de Caruaru, um dos maiores cronistas esportivos da nossa história, era fluminense. Armando Nogueira, outro grande acriano de Chapuri, mas feito no Rio de Janeiro, aviador, uma história belíssima. Aliás, eu não sei como ainda não tem aí a biografia de Armando Nogueira, já devia ter sido feita. Infelizmente nos deixou há pouco tempo. Armando Botafogo, Sandro Moreira, pai de Sandra Moreira, uma das grandes repórteres da TV Globo em toda a história, Botafogo, Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil, Botafogo, mas vai depender da região. No Ceará é um pouco mais grave. O cara assume que é cearense, se ele for repórter, ele nunca vai cobrir o Fortaleza. E se o cara for Fortaleza, nunca vai cobrir o Ceará. Aí já interfere. Então, dependendo do seu estado, dependendo da sua região, a opinião pública aceita como? Não adianta o camarada chegar no microfone e dizer eu sou tal time. Ele vai perder 50% da credibilidade aqui. Porque se ele disser que uma bola foi pênalti a favor do time dele, ele está puxando. Se ele disser que a bola não foi pênalti a favor do adversário, ele vai continuar puxando. Ele vai perder, embora ele esteja correto e embora trabalhe com imparcialidade, que o difícil no futebol para muitos é ser imparcial, você precisa ser, e é preciso que o torcedor entenda que quando você passa um determinado tempo nesse negócio, você para de torcer por clube. Você torce pelos seus amigos, porque se faz amizade, né? Entre aspas, você seca os seus inimigos, independentemente do clube. Mas aí faz inimizade, quem dá opinião está sempre exposto a desgostar. Silvio Santos, ninguém fala mal de Silvio Santos. Você já viu falar mal de Silvio Santos? Não. Ninguém fala mal de Silvio Santos, porque ele só faz rir. Ele não dá opinião. Ele não diz se o governo está certo, se o governo está errado, se precisa votar em fulano, se precisa votar em Beltrano. Não. Ele não se posiciona, ele não precisa se posicionar. E agora, com 84 anos, é que ele não precisa mais ainda. Né? Então, quem toma posição, quem tem que ter um lado, está exposto a isso. Então, se você pode evitar, por que não evitar? Eu vou até me estender um pouquinho com relação a esse tema, né?
Porque assim, eu tantas e tantas vezes que eu escutei o programa de vocês aqui, tem aqueles torcedores que é bem difícil, né? Mesmo o jornalista nunca ter esboçado que torce para time A ou B, mas sempre tem aqueles recados, né? Ah, vocês são torcedores do Santa Cruz, não, porque vocês são esporte, tal, sei o quê. Como vocês lidam com isso? Olha, eu já vi, e eu era coordenador de esportes na época da Rádio Clube de Pernambuco, de saudosa memória, né? Eu recebi uma ligação. Nesse tempo não tinha e-mail, não tinha ainda internet como hoje. O camarada ligou e ele cronometrou em Bola ao Centro, que era a resenha do meio-dia, o tempo dos noticiários em 10 dias. E ele dizendo que o time dele era alvirrubro, tinha tido menos tempo, tantos por cento em relação aos... Eu deixei ele falar tudo, ele falou uns 10 minutos. Eu disse, amigo, você é jornalista, você é radialista? Eu disse, não, sou engenheiro. Ah, pois não. Já suspeitava. Vai depender muito do dia. Por exemplo, no jogo do Sport com o Corinthians, aquele pênalti que o árbitro deu do Richelli, que não foi pênalti em lugar nenhum, é claro que aquilo iria monopolizar o assunto. É óbvio que você falaria mais do esporte. É claro que na segunda-feira, se é o esporte quem joga no domingo, óbvio, você vai falar mais do esporte. Né? Como na terça-feira, que tem rodada da Série B, é claro que na quarta-feira você vai falar dos jogos da quarta-feira. Então vai depender muito de onde tem a notícia. De onde está a notícia? Quando você chega nas férias é um inferno. O repórter é onde ele mais sofre na vida, porque em todos os outros setores da comunicação reduz o espaço. O jornal reduz, a televisão tira o programa do ar, fica só em rede nacional. O nosso tempo continua o mesmo. Nós temos o mesmo tempo na safra e o mesmo tempo na entre-safra. Então isso vai depender muito do que ocorre no dia. Mas o torcedor pega no pé. Ele pega assim no pé. Eu já fui tudo. Eu sou náutico, eu sou esporte, eu sou Santa Cruz, eu sou filho de rapariga, eu sou filho da puta, eu sou tudo. Então, a gente se acostuma, você não vai estar preocupado com isso, porque amanhã aquele que te xingou vai te elogiar, porque, entre aspas, você defendeu o time dele. Amanhã o que está contigo vai estar contra. E vida que segue. A nossa vida é meio PMDB, né? Você não quer ser oposição, mas o PMDB só quer ser governo. Então, a gente fica de um lado para o outro sem querer. É feito um barco. Vamos levando de acordo com a maré. Legal. Sobre os 3 grandes clubes de Pernambuco, né? Você acredita que eles, enfim, podem conseguir um lugar ao sol entre os times de destaque do Brasil? Mas o esporte faz uma boa campanha, mesmo com a queda técnica visível, e já esperada até. Né? Eu no jogo do Bahia, na Fonte Nova, eu cheguei a dizer que o esporte tinha parado tecnicamente. Né? Ele estacionou, ele não tem mais para onde ir, até pelos recursos, até pelo que tem na mão. Né? Não sei se o treinador também chegou no topo. Tem muito isso. Você lidar com gente é um negócio muito complicado. Lidar com um grupo que nunca vai ser homogêneo é muito delicado. Isso você encontra numa equipe de esportes com 11 ou 10 pessoas e você vai encontrar muito mais na equipe de futebol com 30 pessoas. Sempre vai ter alguém achando que tem alguma coisa errada. O esporte tem essa vantagem por ter um pouco mais de recurso, mas por outro lado também aumentou a sua dívida. O seu passivo teve um acréscimo importante acima da inflação, percentual e etc. O Santa Cruz é um problema crônico há 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, é financeiro mesmo, é dificuldade, né? É o torcedor levando no peito e na raça. E o Náutico apareceu com uma situação nova. A oposição no governo e o conselho contrário, e o palanque não foi desarmado. E daqui a 3 meses vai ter eleição de novo no Náutico. E o bicho pega porque parece que a eleição de 2 anos não terminou ainda. Então isso, de certa forma, interferiu, mas ele conseguiu fazer um bom campeonato. Acho que Náutico e Santa Cruz não subirem para a primeira divisão, embora seja o grande desejo do torcedor, seja o desejo do diretor, não é o fim do mundo. Na campanha que eles vêm fazendo não é o fim do mundo, você não está lutando tal qual o Afogado, se apegar em qualquer coisa para tentar se salvar, não, o campeonato não passa por isso. O Santa Cruz passou, mas no momento inicial, onde você tem muito tempo
para se recuperar, enxergou que precisava trocar o treinador, trocou e deu certo. Até a esse momento está invicto em casa com o novo treinador, enfim. Então você vai fazendo o chamado campeonato de manutenção para ter um pouco mais de estabilidade. E acho que o esporte é a mesma coisa. Pode brigar por Libertadores? Pode. Com essa queda que ele teve, eu acho que ele não vai mais. Muito, 1 ponto, 2 pontos é muita coisa no momento de arrumação. Acho que o esporte ficar em 10º, ficar ali em 8º, já vai ser melhor do que a campanha passada, que foi em 12º. Então você vai encontrar pontos positivos. Ah, mas ficou no G4 por 11 ou 12 rodadas? Sim, mas no final de 38, é por isso que é tão difícil o campeonato, você não conseguiu chegar lá no final. André, quantos anos dedicados à rádio, André? No dia 22 de janeiro próximo são 25 anos, bodas de prata. 25 anos, né? E aí a 10ª pergunta aqui fala justamente disso, né? Tendo você realmente dedicado boa parte da carreira ao rádio, o que você tem a dizer aos estudantes de jornalismo ou jornalistas recém-formados, né, que pensam que o jornalismo é só televisão? Olha, é um engano. É um engano grande, grave. É claro que a televisão hoje no mercado ela paga melhor. É claro que a televisão hoje dá uma visibilidade diferente, mas para você mesmo que terminou, que está terminando o curso, que quer televisão, passar pelo rádio para mim é fundamental. Se eu estou dirigindo televisão para determinadas funções, eu só contrataria quem passou pelo rádio. O rádio é a grande escola. Você pode perguntar para os grandes nomes da TV brasileira que eles vão confirmar isso. O rádio é que ensina a desenvoltura, o rádio é que ensina o improviso. O poder de improvisação é fundamental para a nossa profissão, independentemente da função. Se você vai escrever num blog, se você vai escrever num jornal, você tem que ter um senso de improvisação também. E eu não conheço melhor improvisador do que um narrador esportivo. Eu não conheço. A televisão, hoje, principalmente com o advento da TV a cabo, elas têm pré-jogos bem maiores, 1 hora, 1 hora e meia, dependendo da competição, 2 horas de pré-jogo, mas é tudo muito produzido, é tudo muito organizado previamente. Então você só vai chamando ali, tem um script, você precisa improvisar pouco. Eu sou do tempo que o rádio, os jogos começavam às 5 da tarde, a partir da 1 da tarde estavam todos no estádio. Perguntei a Edivaldo Moraes, um dos grandes nomes do rádio em todos os tempos, por que nas grandes coberturas do rádio, quando Edivaldo coordenava as emissoras, por que a base da cobertura dele era a equipe esportiva? É simples. O cara que chega no estádio ao meio-dia, vai começar a trabalhar 1 da tarde, e o jogo é às 5, vai embora para casa, está escuro, esse cara faz qualquer coisa. Então, e é de fato, eu cobri eleição, eu cobri posse de prefeito, posse de governador, eu cobri velório, eu cobri missa, eu cobri enterro, eu cobri carnaval. Então, e o futebol é base disso. Eu tive a honra, posso não mais fazer, mas tive a honra de substituir durante algum tempo Geraldo Freire na Supermanhã, porque o nosso meio tem um preconceito com quem faz futebol. É futebol no rádio e polícia no jornal. São as piores editorias, esse povo só sabe falar de futebol, e não é assim. E não é assim. Eu já tive a honra de entrevistar governador do estado recém-eleito. Paulo Câmara foi um deles. Geraldo estava em Brasília e tinha um debate das 11 da manhã na segunda-feira com o governador. Eu não só fiz o programa inteiro, como entrevistei o governador. É claro que tinham mais 3 companheiros jornalistas, especialistas, um de economia, um de política, enfim, ok, tinha que ter, mas as perguntas iniciais foram as minhas, né? Algumas colocações para o governador foram minhas, porque você precisa se preparar. Então, vamos ranquear direitinho. Primeiro, é o que você quer? Meta a cabeça e vai em frente. Não desista no primeiro obstáculo. A vida ela é feita de vitoriosos. E você já é um vitorioso, né? Você foi o espermatozoide que vingou. Então você teve a primeira vitória. 2, informação é fundamental. Atualização é fundamental. É inadmissível
um jornalista, independentemente da sua área, não saber do que ele está fazendo. Eu vou fazer um jogo de futebol, eu sei a classificação do campeonato, os jogos, se a rodada já teve jogos, os próximos jogos dos adversários, procurar ver o último jogo do adversário, a escalação, quem não vem, por quê, contusão, cartão, a posição, o máximo que a gente puder. É óbvio que a gente não sabe de tudo e não tem acesso a tudo, mas você tem que estar sempre antenado, porque o jornalista dorme trabalhando, né? Só não pode trabalhar dormindo, mas até dormindo ele tem que estar ligado. Com essa tua eu ia encerrar na 10, né? Mas de repente surgiu uma 11 de acordo com essa tua fala, né? Agora. Até uma dica até para mim, né? E com outro companheiro que quiser seguir a carreira de jornalista esportivo, qual o maior desafio que a gente vai ter que enfrentar? Primeiro, o espaço. É o desafio número 1. Né? Eu comecei no rádio, você tinha, entre aspas, a rádio escola. Né? Foi onde eu comecei a aprender, que era a Rádio Caparibe, que hoje, infelizmente, não tem o mesmo perfil. Tem ainda resenha esportiva, alguns companheiros lá na batalha, mas não faz transmissão de futebol. Né? Foi lá onde eu aprendi, foi lá onde Ivan Lima me ouviu e foi lá que Ivan me trouxe para trabalhar com ele. Aí com o Ivan é outro estágio, é outro aprendizado, é um pouco mais exigente, você viaja mais, você faz jogos mais pesados, você tem mais responsabilidades. Então, a primeira dificuldade é o espaço. A segunda dificuldade é saber que isso é um sacerdócio. Eu comparo o rádio, a religião e a medicina. O médico, ele não tem feriado, não tem hora, não tem dia, não tem Semana Santa, não tem Natal, não tem Carnaval. Eu passei 3 anos na produção do Geraldo Freire, um dos produtores, é claro. E passei 3 anos chegando no dia 1º de janeiro, no dia 25 de dezembro, às 5 da manhã. No mesmo horário que eu chegava os outros dias do ano. Né? Fiquei meses sem uma folga integral. O que é folga integral? Não casava a minha folga do programa do Geraldo com a folga do futebol. Porque o futebol final de semana é mais apertado, dificilmente você tem folga. E Geraldo era justamente o domingo, a folga, porque não tinha um programa, não tem um programa no domingo. Então, existem os desafios e existe você abrir mão de algumas coisas. Perdi muito churrasco, perdi muita feijoada na casa dos amigos, quiçá perdi alguns namoros, né, porque nunca estava ali presente, né, no tempo de estudante, no tempo de escola. Perdi excursão, perdi viagem para a praia, né, perdi feriado que a família toda foi para a praia e eu fiquei em casa porque ia trabalhar e nunca reclamei disso, nunca achei ruim porque era uma escolha minha. Ninguém colocou uma Magno 44 na minha cabeça para eu vir trabalhar no rádio. Né? Então, primeiro é você se dedicar, é ter consciência da dificuldade. Espaço é complicado e é um sacerdócio. Né? Mas na frente, na vida de vocês, vão vir filhos, vão vir mulher, e é outra confusão, é outro problema para você administrar. Eu dei sorte, casei com uma jornalista, acabei a dificuldade de 50%. Você tive essa chance. Então, e batalhar. É o que você quer, vai em frente. Agora, vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. Né? Tendo espaço, não tendo espaço de ir buscar. Por outro lado, se você não tem a rádio escolinha, hoje tem muita coisa aí na web, que não deixa a desejar de forma nenhuma. Se você tem condição, se tem uma pessoa que orienta bem, que chega junto, que informa. A base é essa, é você meter a cara, porque ganha pouco e trabalha muito. É isso aí, gente. Esse foi o André Luiz, contando um pouco da experiência dele. Obrigado, André, pelo espaço. Nada, um abraço, sempre à disposição e sorte para todos. Valeu.